Qual é o maior tabu do feminino ferido? É sobre isso que nós vamos falar. Muito bem. Eu coloquei uma caixinha, não sei se você respondeu enquanto vocês estão olhando. Bora encher os canecos. Eu perguntei na caixinha sobre tabus, né? Muitas respostas. Eu peguei algumas aqui. O mais legal é que elas seguem um padrão, tá? Então, eu vou ler algumas coisas aqui para vocês. Que pode ser considerado tabu para vocês. Não querer ter filhos, falta de orgasmo e ter que fingir, os abusos que eu e minha irmã sofremos durante a infância, pedir ajuda é um tabu, a inveja e a disputa entre as mulheres, me submeto a ser amante. Eu vou tirar, porque vocês estão falando tanto. Cadê onde eu tava? Me submeto a ser amante, sexualidade, a solidão, dá uma vergonha de falar que me sinto sozinha às vezes. Eu achei que vocês foram bem sinceros, eu achei muito legal. A competição e a falsidade entre as mulheres é um tema que eu não admito. Tabu é que o feminino é fraco. Pra mim, meu maior tabu é ganhar mais dinheiro que o meu marido. Sexo, com certeza, é um tabu. Cadê? Banco a fortuna, mas sou insegura e só agora admito isso pra mim. Sexualidade não ser apenas sexo é um tabu. Sexualidade versus sensualidade. Que mais? Eu tô selecionando aqui, tá? Eu marquei algumas. Perdoar traições. Prazer e orgasmo. Que mais? Simbiose. Confiar de olhos fechados nas pessoas. Foram algumas que eu selecionei aqui. Sonhos, né? Fantasias, essas coisas. Então, muita coisa relacionada a papéis, né? Tem muitas perguntas aqui sobre o papel do feminino, se a mulher seduz, se o homem conquista, a questão, por exemplo, de ganhar mais que o marido, ter ou não ter filhos, aquilo que é esperado da mulher, né? Existe, umas outras perguntaram aqui, existe ou não existe um papel definido para a mulher? Tudo isso é um tabu, tá? Mas a questão, a proposta da live era qual é o maior tabu. Então a grande questão é, será que existe um maior? Será que existe um que condense tudo? É sobre isso que a gente vai falar e sim, existe um maior tabu. Então para você entender o que eu tô trazendo pra gente conversar aqui hoje, eu queria que você imaginasse que você vai começar uma terapia. Então não que você fosse uma pessoa que nunca fez terapia, mas uma pessoa que já é terapizada. E assim, quando a gente faz muito terapia, a gente continua. De vez em quando a gente fala, acho que eu preciso voltar pra terapia. Quem faz muitos anos, né? Aí arranja outro terapeuta, outra terapeuta, fala, olha, eu tô voltando porque eu não tô conseguindo lidar sozinha com uma coisa. Então quem já tem experiência com terapia, quando volta, já não quer jogar dinheiro fora. A pessoa que nunca fez terapia, quando começa toda cheia de defesas, não sabe como é que funciona a terapia, na maior parte das vezes quer convencer o terapeuta da sua versão, né? Então quer ter validação do terapeuta, mas quem já tem uma estradinha aí já quer chegar logo no assunto. Então vamos supor que você tem um grande trauma, né? Então, ou por exemplo, uma dor, olha, a minha separação, ou uma relação abusiva, ou você já chega falando, olha, é o seguinte, né, eu já tenho tantos anos de terapia, a minha questão é essa daqui, que eu já trabalhei várias vezes em terapia, mas sempre tem camadas, e a gente conta um fato, tá? Vamos supor o mais drástico, um abuso, a gente conta o fato. Mas existe uma porção que a gente não traz para terapia. Mesmo aquela mais terapizada não traz esse assunto para terapia. Com as amigas a gente senta, conversa, conta, chora às vezes, se abre, mas tem um aspecto que a gente não traz. No relacionamento afetivo, no casamento, naquela relação que você considera realmente íntima, você conta, conversa, fala de uma coisa ou outra, mas tem um aspecto que a gente não nomeia. Isso tudo que eu tô falando é o que eu estou chamando aqui de qual é o maior tabu do feminino ferido. Ou seja, o que eu tô chamando de feminino ferido? A porção interna,
a alma de uma mulher que está ferida, principalmente a sua porção como mulher, né? O seu feminino, a sua vulnerabilidade. Quando isso está ferido, qual é o maior tabu? É essa a pergunta, tá? Existe uma única coisa? Sim, existe. O maior tabu do feminino ferido é a vergonha. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui. A vergonha, ela ocupa um lugar central na nossa experiência emocional. Então eu posso chegar e posso contar, olha, aconteceu isso, eu fiquei 12 anos num relacionamento abusivo, ou suportando traições, ou enfim, ou como a moça falou aqui, eu fiquei tantos anos me submetendo a ser amante. Eu conto, falo, era muito ruim pra mim, era isso, mas eu não conto da vergonha que eu sentia com relação a isso, tá? Então, qual que é a parte mais difícil? Qual que é a camada mais profunda? Qual é o maior tabu do feminino ferido? Não é um tema, um assunto, mas o que ele provoca em nós, que é a vergonha. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer aqui para você é: você já olhou para sua vergonha? Vou voltar aqui, vocês. Conversem comigo aqui. Vocês já tinham parado para pensar a importância que a vergonha tem? Cirúrgica. A vergonha é uma questão importante. Muito importante, que a gente geralmente não olha. Por quê? Porque ela é tabu. Então, a grande questão não é o fato em si, que a gente acredita que é a causa do nosso feminino ferido, mas a vergonha que nós sentimos. E que, quem falou aqui? Subiu já. Não consigo ler o nome. Várias vergonhas. É um Instagram que tem a ver com quebrando tabus. Eu li e falei, gente, não tô conseguindo ler. É isso. São várias vergonhas. Então, a importância da vergonha. Então, a gente vai começar daí, tá? Não parei pra pensar, a gente não para. Porque é tabu, entende? É tabu. A gente não conta nem pra gente a importância da vergonha. Então, a gente faz terapia, a gente conversa, a gente isso, a gente aquilo, mas tem um aspecto que a gente não traz. A terapia, por exemplo, vocês que fazem terapia, eu vou sugerir vocês fazerem esse exercício. Chegar na próxima sessão e falar, olha, eu vim para essa sessão com um desafio proposto, falar sobre a vergonha. E aí vocês vão ver o salto quântico que a sua terapia vai dar, se você já começar falando sobre a vergonha, tá? Por quê? Porque a vergonha, ela funciona como uma teia no nosso psiquismo. E essa teia, ela compromete todo o nosso funcionamento psíquico e, por conta disso, a nossa identidade. Só que muitas vezes a gente não chama de vergonha. Então, algumas de vocês estão tomando um primeiro impacto de falar, putz, eu nunca olhei para isso, ó. Eu tenho vergonha do meu tema. Muita vergonha é o sentimento de menor vibração. Eu sinto de perto e me bloqueia, me entristece. Qual a relação de vergonha e culpa? Eu vou falar já já. Ó, quando eu comecei a divulgar meu trabalho aqui no Instagram, enfim, a gente tem algumas experiências aqui. Mas é difícil, algumas pessoas não conseguem nomear a própria vergonha, tá? E confundem. Então, a coisa mais comum é a gente chamar vergonha de ansiedade. Então a gente fala, eu tenho ansiedade. Você tem ansiedade? Eu tenho ansiedade. Você tem ansiedade do quê? De falar em público. Ou, por exemplo, eu não consigo gravar vídeo, não consigo fazer live porque eu me sinto muito ansiosa. Não é ansiedade, é vergonha. Mas é que a gente tem vergonha de falar que tem vergonha. A vergonha é um tabu, tá? Então a gente nomeia como vergonha, como insegurança. O que mais que a gente fala? A gente fala, que eu sou muito insegura nesse assunto. Não, você tem vergonha, mas a gente chama de insegurança. A gente fala, eu sofro de baixa autoestima com relação à minha imagem. Não, você tem vergonha da sua imagem. Mas a gente põe outros nomes, por quê? Porque vergonha é um tabu. Tá?
Qual o maior tabu do feminino ferido? A vergonha. Então, quando a gente já joga a luz, nossa, a gente ganha meses, sabe? Como eu disse aqui, dá um salto quântico. Outras pessoas que são mais donzelas chamam de timidez. Não é que eu tenho vergonha, é que eu sou tímida. Então a gente gosta de chamar de outros nomes a vergonha, porque a vergonha é um tabu. Outra questão importante é que a gente não sabe distinguir culpa e vergonha, porque eles caminham juntos. Eles geralmente estão entrelaçados dentro da gente, então a gente vai começar aqui fazendo essa separação antes de caminhando nessas camadas de vergonha, tá? Então vamos lá. Para você poder entender, distinguir dentro de você o que é culpa e o que é vergonha, a gente vai começar entendendo o que? A vergonha faz com que eu me sinta uma pessoa má. Desculpa, a culpa. A culpa faz com que eu me sinta uma pessoa má. Então olha, por exemplo, um assunto que gera muita culpa. Mãe. Os sentimentos que as pessoas têm com relação à mãe. Então, às vezes as pessoas falam, Dani, posso falar a verdade pra você? Eu sinto muita culpa de não ter vontade de conversar com a minha mãe. Por que eu sinto culpa? Por quê? Que tipo de pessoa não quer conversar com a mãe? Uma pessoa muito má no nosso julgamento, porque a gente tem um modelo idealizado, né? Que você tem que amar a mãe, né? Você tem que ter uma relação maravilhosa com sua mãe. Se você não tem, e por parte de você ainda, boa pessoa você não é. A gente tem esse julgamento interno. Então, eu me sinto culpado quando no meu crivo de valores eu avalio que isso é uma atitude, um pensamento, um sentimento, um comportamento de uma pessoa má. Tá? Então, daí eu sinto culpa. Então, a culpa está relacionada à nossa moral, às regras aprendidas, à consciência arcaica. E aí, ela funciona dentro de mim como um juízo de valor. E a vergonha? A vergonha faz com que eu me sinta menos. Então, quando eu estou com culpa, eu estou me sentindo má. E aí eu temo, porque uma pessoa má pode ter consequências, pode ser castigada. Então, eu não quero ser castigada. Daí, eu quero justificar o meu comportamento para você poder entender que não é que eu sou uma pessoa má de não querer conversar com a minha mãe. É que minha mãe fez isso. Então, você concorda comigo que não dá? Que eu não sou má? Que eu não preciso ter um castigo? Agora, e a vergonha? A vergonha, eu não quero falar sobre isso. Por quê? Porque a vergonha faz com que eu me sinta menos, tá? Culpa, eu me sinto má. Vergonha, eu me sinto menos. Mas, às vezes, elas se emaranham mais, a vergonha e a culpa. Por quê? Porque muitas vezes a vergonha, por exemplo, em terapia, isso a gente consegue chegar mais, né? Muitas vezes a vergonha ela é sentida como uma ofensa muito profunda à própria dignidade. E aí a pessoa se utiliza da culpa como um sistema de defesa contra a vergonha. Por isso que a gente muitas vezes não consegue chegar na vergonha, chega só na culpa e trabalha um determinado assunto somente pela culpa. Porque a gente utiliza da culpa como escudo contra a vergonha. Porque a vergonha, ela vai fazer com que eu me sinta menos e, na verdade, às vezes vai atingir um lugar tão profundo que mexe com uma referência de dignidade. Faz com que, muitas vezes, eu sinta que eu perdi a dignidade. Então, por exemplo, vou usar esse super assunto tabu, que é o abuso. Quantas pessoas eu já tratei em terapia que se sentiam culpadas pelo abuso? Mas tinha alguma lógica numa pessoa se sentir culpada pelo abuso? Não. Mas muitas vezes a culpa fazia com que a pessoa conseguisse se manter psiquicamente mais
consistente, dava uma mínima fantasia para ela de algum tipo de poder a respeito daquela situação. Então, eu já ouvi histórias eu sempre me senti culpada, Dani, porque minha mãe sempre me falou para não me vestir daquele jeito, ou, enfim, sabe, para não confiar naquela pessoa, ou aí a pessoa usa a culpa como um mecanismo de defesa contra o efeito daquela vergonha que ela sente de que aquele fato comprometeu a dignidade dela como pessoa. Então, o que eu quero que você compreenda aqui? Que a gente usa a culpa como escudo contra a vergonha. Vou voltar a vocês, porque a gente vai bem devagarzinho, já que é um assunto tabu. E aí? Antes de eu perguntar e aí do escudo, da culpa, quero saber se você já mandou aquele aviãozinho. É importante a vergonha, muito importante. Vergonha não deixa a gente ser vulnerável, você está enganado. É impressionante, a Valéria falou que nunca tinha pensado nisso. A gente não pensa mesmo. Quando de repente a gente fala, por quê? Porque é tabu. Fala, gente, como é que eu nunca olhei pra vergonha? Como é que eu nunca dei importância pra vergonha? A gente acha que a vergonha é a prima pobre da terapia, sabe? Vergonha. E na verdade ela é a mina. A vergonha é a mina. A vergonha de se sentir rejeitada, sim. Eu não consigo falar da minha... Olha só, uma psicanalista falando. Eu não consigo falar da minha vergonha nem na terapia. É isso. O maior tabu. Gente, se você sair dessa live tomando para si somente uma fala, a vergonha é o maior tabu do feminino ferido, você já vai ter um ganho. Isso já vai começar a abrir camadas e camadas de consciência dentro de você. Por que dessa dificuldade? Vou falar. A minha vergonha tem a ver com entrega. Eu também vou falar sobre isso, meninas. Vergonha e constrangimento são o mesmo? Olha, pode ser um outro nome, né? A falta de prosperidade é por vergonha? Não, não é exatamente isso. Nossa, quanta coisa, que a vergonha impede da gente sair do lugar de vítima. Gente, a vergonha tá, assim, a gente entra no elevador e tem que apertar uns andar mais lá pra baixo, tá? É isso que eu tô tentando conduzir vocês aqui. Vamos mais pra baixo. Qual foi a pergunta aqui? Vergonha o quê? Está associada à ingenuidade? Não exatamente. Não estar em um relacionamento aos 45 anos. Agora entendi o que está acontecendo. Vergonha até é difícil da gente falar a palavra. Sim, a gente prefere outra. A gente prefere outra. Muito bem, vocês estão indo bem. Estão começando a chegar no lugar do... Olha, o merecimento, ele tá mais relacionado à culpa do que à vergonha. Tá? Olha, a Ana falou vergonha de ser eu. Nós vamos falar disso daí. Muito bem. Agora vamos entender uma coisa importante aqui que vem da etimologia da palavra, tá? Vergonha vem do latim, não vou ficar falando essas coisas todas aqui, mas eu quero só trazer um entendimento para você aprender a diferenciar aqui. Por exemplo, quando a gente fala envergonhar, significa induzir a vergonha em outra pessoa, provocar a vergonha em outra pessoa. Ou seja, a vergonha, ela está relacionada a um sentimento de condenação, tá? Então, quando você fala, você vai me envergonhar fazendo isso, ou, eu tenho medo de envergonhar uma pessoa, ou eu me senti envergonhada com a sua atitude, a gente está tentando verbalizar um sentimento de condenação que está relacionado a você ser atacado naquilo que diz respeito à sua dignidade pessoal. Por isso que é uma coisa tão profunda, tá? Então, por exemplo, para vocês entenderem a diferença aqui, uma pessoa pode atacar a sua dignidade com ataques verbais, por exemplo,
com acusações verbais, ela pode atacar a sua dignidade com comportamentos. Então, por isso que a gente se sente envergonhada quando a gente tem intimidade com uma pessoa, né? Quando você confia numa pessoa e essa pessoa trai a sua confiança, e aí a gente tende a interpretar que isso diz respeito à nossa própria dignidade, isso compromete a nossa dignidade, por causa da questão da identidade que eu já vou explicar, ou a gente pode se sentir atacado fisicamente, por exemplo, na questão do abuso, né? Do estupro, do apanhar, ser envergonhado, né? Antigamente os pais falavam, às vezes ainda tem isso, eu escuto os meus filhos falando, o pai do fulano lá ensinou ele a bater na escola, falou, não vai me envergonhar, hein? Ou seja, não vai apanhar na escola e envergonhar a dignidade do seu pai. Não tô dizendo que isso tá certo, pelo amor de Deus, tô dizendo que isso acontece, tá? Então, nas nossas relações, a gente tende a dizer que o outro provocou a vergonha em nós, trazendo condenação à nossa dignidade, tá? É assim que isso vai sendo construído dentro de nós. Quando a gente começa a trabalhar isso, então, por exemplo, em terapia, uma mulher que se sente traída, que se sente abandonada, confiou num relacionamento. Hoje uma moça me mandou uma mensagem falando, Dani, eu acabei de encontrar, acho que é um relacionamento de 20 anos, acabei de encontrar o meu marido na cama com outra mulher. Estava eu e minha filha. E ela disse, e eu estou me sentindo muito culpada por não ter conseguido proporcionar para minha filha uma outra realidade. O que ela está falando? Que ela usou a culpa como escudo da profunda vergonha que ela sentiu de ser flagrada, exposta na sua dignidade por sua filha. Ela se sentiu profundamente exposta como mulher. Por quê? Porque o homem que ela escolheu, o marido dela, atacou a dignidade dela como mulher publicamente. Só que quem que tem estrutura para nomear isso e para suportar isso aqui? Muito difícil. Então é mais fácil construir diferente. Eu me senti muito culpada porque por mais que eu me trabalhe, faça, aconteça, eu não consegui poupar a minha filha desse sentimento. E muita gente passa uma vida inteira construindo uma segunda identidade. Então, tem uma primeira lá embaixo que foi atacada na sua dignidade, aí eu venho e construo uma outra aqui que está ferida, que se sente culpada por outra coisa e faço terapia e faço isso e faço aquilo e crio 700 mil teorias explicando uma determinada situação porque não consigo chegar nesse lugar da profunda vulnerabilidade que aquele ataque à minha dignidade promoveu. Vê se vocês estão comigo aqui, pra gente começar a falar dos tipos de vergonha. Então a gente vai falar aqui de 3 tipos de vergonha. Como estamos até aqui, sweeties? Nesse tema bem delicado, mas eu tô construindo um caminho com vocês aqui, preparando vocês para o segredo. Quem já se inscreveu no segredo? Se você não se inscreveu ainda, gatas, se inscrevam. Dani, mas e se eu já sou aluna? Eu preciso? Gente, não esquece da minha proposta de formação contínua. Quando eu faço uma proposta dessa, por exemplo, dessa imersão, eu penso em todo mundo. Eu não penso só em quem está chegando. Eu penso principalmente em quem já está, tá? Para que vocês tenham mais um ganho, mais uma camada. Então, se inscreve, manda para suas amigas, fala, amiga, vem fazer essa imersão gratuita. Qual é o segredo da plenitude do feminino? É isso aí, Cris. A Cris falou que já se inscreveu. Se inscrevam, que vocês vão amar. Vocês vão amar.
Ó, começou, sinto muita vergonha. Ótimo. Ó, eu tenho um segredo de família e me sinto falsa. Como é que é aqui? Ó, muita vergonha de ter sentido prazer com quem não devia e ter sido exposta na adolescência. Ó, após traição, tinha vergonha do meu corpo. É isso, vocês estão começando a chegar nesse primeiro estágio da vergonha, tá? Tudo verdade. Quanto à dor, dói ter vergonha. Sim, dói muito ter vergonha. Por quê? Porque a vergonha, em termos de camada, a vergonha tá encostada na vulnerabilidade. Qual que é a última coisa antes de chegar na sua vulnerabilidade? A vergonha. Então, por isso que na terapia a gente não fala de vergonha. A gente fala de culpa, a gente fala de raiva, a gente fala de medo, a gente fala de tudo. Mas de vergonha a gente não fala. Por quê? A vergonha é a roupa que eu visto para tentar proteger a minha total vulnerabilidade. Então, o primeiro aspecto, quando a gente fala sobre vergonha, para onde a gente tem que olhar? Para a vulnerabilidade que ela esconde. A vergonha cobre, tanto que na etimologia da palavra, a vergonha está relacionada a cobrir, tá? A vergonha cobre a nossa vulnerabilidade, a nossa exposição. Isso tem a ver também. Olhando aqui com uma vergonha profunda que ainda não tenho coragem de levar para terapia. Mas vai, gente, vocês vão ter um ganho com esse aulão, meninas. Vocês vão ter um ganho. Olha, sensacional. Por quê? Porque é uma coisa que parece tão simples, mas a gente não sabe, né? A importância que a vergonha tem e aonde ela atua. Ó, sinto vergonha. Gente, vocês estão muito bonitinhas. Vocês já chegaram aqui, ó. Sinto vergonha de coisas que nem sei nomear. Porque vemos a nossa vulnerabilidade, exatamente. Ai, olha aqui, a Viviane falou. Confesso, eu sinto uma vergonha profunda de ser pobre desde criança. Quando eu estudava em colégio de rico, eu me sentia inferior e tentava compensar, gerando dependência intelectual. Lindo entendimento. Nós já vamos falar desse aspecto aqui. Senti muita vergonha quando a minha mãe fez eu devolver uma correntinha que eu peguei de uma prima. Mas eu acho que eu não quis roubar. Ai, bonitinha. A vergonha também em nós por lealdade? Sim, Dani, a gente vai falar sobre esse aspecto aqui também. Nossa, e o orgulho que eu tô de vocês, que vocês já chegaram aqui. Se sentir humilhada também é sentir vergonha? Sim, Gi. Assumi 2 vergonhas ultimamente. Verdade, sentir vergonha é como se sentir nua. Exatamente, Annelise. Meu esposo me fala que eu não sou mulher, por isso ele me traiu. Que conveniente, né? Conveniente para ele isso daí. Vergonhas também são assuntos do clã? Sim, a gente pode tomar para si vergonhas, né? Eu tô emocionada. Emociona mesmo. Muito bem, vamos mais então agora falar desse aspecto da vulnerabilidade. Eu queria checar como é que vocês estão e todo mundo já apertou os botãozinhos lá embaixo do elevador. Então, muito bem. Primeiro tipo, né? Primeira camada, porque não são tipos de vergonha, mas do que a vergonha trata. Então, essa primeira camada é essa camada para cobrir a vulnerabilidade. Então, por exemplo, para você entender, vocês falaram aqui muito de sexualidade, né? Que é um tabu. Mas uma mulher, ela tende a ter muito mais vergonha de falar sobre a sua, sobre se sentir frígida, sobre a sua dúvida de será que eu sou frígida ou da sua frigidez, do que das suas fantasias sexuais. Tá? Então, por quê? Porque a fantasia sexual não deixa ela tão vulnerável quanto a suposta frigidez, que no início uma mulher ela tem medo de falar, né? Será? O que é a frigidez? É uma mulher não sentir prazer, né? Não conseguir ter prazer numa relação. Então, supostamente parece o nome de uma enfermidade, né? Aquela mulher é frígida. Só que, na verdade, uma mulher não sabe. Será que eu tenho algum problema? Será que o problema é meu? Será que é ele? Será que eu que não consigo? O que será que acontece? E aí ela prefere
fingir, prefere manter aquilo como um segredo, e aquilo é uma vergonha profunda, que deixa ela mais vulnerável do que ela chegar e falar, olha, eu preciso falar uma coisa, no fundo eu tenho uma fantasia sexual, tá? Então é nesse sentido aí a vulnerabilidade. Por quê? Porque a vergonha aponta para a nudez, seja ela física ou emocional. E aí faz com que, se eu não consigo olhar para vergonha, como eu estou propondo aqui para vocês, que no final eu vou fechar com um laço bem bonito assim em cima da caixa, se eu não consigo olhar para a vergonha por essa perspectiva, eu vou me sentir mais exposta ainda a ser mais uma vez atacada. Então, eu queria que vocês, como é que fala? Conectassem a compreensão de vergonha com condenação, de vergonha com ataque, tá? Então, se eu trouxer esse sentimento, eu me exponho a sofrer um novo ataque. Por isso, é mais difícil o sentido, por exemplo, de uma suposta frigidez do que de uma fantasia. Então, como eu disse aqui, no trauma, por exemplo, do abuso, muitas pessoas preferem sentir vergonha do que o profundo desamparo da verdade daquela vulnerabilidade. Então, eu posso, diante de um abuso, que é um ápice, porque expõe a dignidade da mulher emocionalmente e fisicamente. Só que eu posso usar o escudo da vergonha, da culpa primeiro, e de alguma maneira criar uma fantasia de que eu tive algum poder sobre aquela situação, ou poderia ter tido. Eu fiz uma análise de um filme, agora não vou lembrar, que uma mulher vai para a ilha lá, uma ilha grega, fazer uma terapia, e ela vai trabalhar isso, e ela se sentia profundamente culpada, como esse recurso, né, do escudo. Daí depois eu posso ficar na vergonha e achar que eu sou menos mulher, porque eu fui exposta àquilo, porque ali essa vergonha ainda me coloca numa condição de gênero, né, a mulher. Ou eu posso deixar isso chegar num lugar profundamente essencial e abstrato e espiritual dentro de mim, que é um profundo desamparo diante da maldade humana. E aí não é como mulher que eu sinto isso, é como ser humano, é como espírito. Isso vai me colocar diante de um desamparo e de uma vulnerabilidade espiritual. E às vezes eu não tenho estrutura para lidar com esse nível de desamparo. Então eu prefiro outras camadas, outras roupas, sabe? Então eu coloco a roupa da vergonha, eu coloco a roupa da culpa, e aí eu vou colocando camadas aqui, porque eu não consigo lidar com aquele nível de desamparo que a vergonha esconde. Então, chegamos em mais um lugar. Eu uso a roupa da vergonha porque a vergonha é uma proteção espiritual contra um profundo desamparo. Vou dar outro exemplo. Como vocês colocaram aqui, ser traída, né? Então, eu posso ficar num lugar de me sentir menos mulher. Ai, Dani, eu sinto muita vergonha por ter sido traída, ou por ter perdoado uma traição, ou por ter sido amante, como a moça colocou, do que eu me expor a uma profunda vulnerabilidade de pensar: e se eu nunca for amada? E se eu não experimentar o amor? Então é melhor eu botar uma camadinha na frente e falar: será que eu não sei me relacionar? Já peguei um poderzinho, né? Aí já é um poderzinho. Aí eu vou pra terapia pra trabalhar esse poderzinho. Porque que existe em mim que eu estrago as relações? Por que eu atraio homens assim? Uma fantasia de poder. Porque eu não suporto aquela vulnerabilidade. Então, antes de eu terminar essa partinha aqui,
colocar mais um aspecto, eu vou voltar a vocês para ver se a gente foi nesse aspecto, se a gente conseguiu tirar essa camada. Por que é tão difícil suportar a nudez sem se envergonhar? Isso que vai nos levar para a segunda etapa. Por que é tão difícil suportar essa nudez, esse profundo desamparo, sem me envergonhar? Há teorias de vibração, sim, onde o sentimento mais baixo no sentido de quantidade de hertz é a vergonha. Por quê? Porque a gente está falando de algo que se origina espiritualmente. Quando você vai estudar Jung, né? Pela teoria de Jung, a vergonha, você vai chegar num olhar bíblico, né? E aí existem camadas e camadas aí de análises do quão mal fez para a humanidade essa ideia da vergonha, da sexualidade e do tampar a sexualidade. E aí, então, quando você vai estudar a etimologia da vergonha, psiquicamente, linguisticamente, você vai sempre chegar na questão bíblica, tá? E nesse entendimento de que o homem se sentiu envergonhado porque se sentiu exposto e tapou a própria nudez. Agora, essa raiz primeira é porque o homem, quando é separado, o espírito humano, quando se sente separado de Deus, se sente envergonhado, se sente profundamente desamparado e exposto. E daí vem a vergonha. Então, por exemplo, nessa passagem onde todo mundo acusa a Bíblia de ter provocado a vergonha humana, na verdade, a gente vai ver Deus chamando Adão, e Adão se escondeu porque se envergonhou por descobrir que estava nu, ou seja, despido da glória. É um sentido bem profundo, mas não é o que a gente vai conversar aqui. Mas é só para responder para você, Cris, por que na escala Hertz a vergonha é a de menor vibração, tá? Porque a origem primeira é espiritual. Essa pinceladinha que eu tô te colocando aqui, a vergonha nasce de estar despido da glória. Essa é a razão espiritual. Mas não é sobre o que a gente vai falar aqui, a gente vai se manter no aspecto psicológico, tá? É como se eu estivesse coberta de vergonha. Exatamente! Vergonha dos meus fracassos amorosos. As terapeutas vão tudo agradecer pelas pacientes depois da live. Porque vai dar um adianto nos processos, né? As psicólogas que forem procuradas pelas suas pacientes, depois me mandam um beijo. Olha, Dani, obrigada, você deu um adianto aqui no seu vício. Todo mundo falando que travou. Acho que não, né? Sim, travou. E eu tô aqui falando igual uma louca. Vergonha de dizer que eu me separei, vergonha do meu pai quando ele surtava. Gabi, eu vou falar disso agora. Segura aí. Tá travado, não. Não, agora não tá travado, né? Deve ter travado em algum momentinho aí, mas tudo bem. Sim, desamparo. Várias camadas sendo removidas. É isso. Tinha vergonha de morar e depender dos pais. Vamos falar agora. Julgamento, comparação, sim, temos tudo isso. A Leila falou, Em Busca de Mim. Foi esse filme mesmo que eu analisei e trouxe esse aspecto. A Gisele falou, Dani, eu tô achando que esse papo de vergonha vai para lá na moça que habitou o Éden. Então, segundo todos os cabeçudos de todas as áreas, eles falam sobre isso, mas falam acusando, né? Por não entender essa questão das vestes, né? Mas a Bíblia fala também uma coisa linda, fala que no desenho maravilhoso, no desenho original daquilo que é para ser o casamento, estava o homem e a mulher nus, e eles não se envergonhavam. Olha que coisa linda. Como um desenho, como uma proposta, né? Pra gente viver numa relação verdadeira. Eu vou falar mais sobre isso no final. Então vamos seguir aqui para a segunda etapa. A Dani falou aqui, eu não entendi a parte espiritual. Não se prenda a isso. Nosso objetivo aqui é chegar na parte emocional. Aprendendo isso já tá coisa linda. A vergonha é o desamparo. Muito bem, vamos mais então.
Segundo aspecto, então, que a vergonha traz. Lembra que eu falei aqui, ó. É tão difícil suportar, por que é tão difícil suportar a nudez sem se envergonhar? Originalmente, no sentido mais profundo, a vergonha se origina do homem, do ser humano, ter sido despido da glória de Deus na queda, tá? Mas essa é uma questão espiritual. Só que a gente tem essa memória profunda, não consegue nomear ela, e aí a gente traz ela para trabalhar na alma, já que a gente não consegue lidar com as coisas do espírito. E aí, na alma, a gente passa a se sentir faltante. Eu não consigo falar, me falta a glória de Deus. Eu sinto vergonha porque me falta a glória de Deus. A gente consegue. Me faltam as vestes de glória. Então, a terapeuta vai falar, oi, eu quero disso daí que você tomou. Quero um desse daí. Então, a gente vai falar o quê? Eu me sinto com defeito. Eu me sinto menos. Foi onde eu comecei. Me sinto menos, tá? Então, eu não me sinto inteiro. Eu me sinto faltante. Qual que é o nome que a gente dá? Eu me sinto com defeito. E aí isso vai começando a tomar uma roupagem na nossa história de vida, falando das questões que nos constituem. Então a gente vai ouvir muito em terapia assim, olha, eu sentia muita vergonha da minha mãe, porque a minha mãe não era amorosa, porque os meus amigos tudo levava lancheira, assim, com aquela mãe que se preocupe, e minha mãe não tava nem aí, botava, sei lá, um pão com manteiga dentro da minha bolsa, embrulhada de qualquer jeito. E aí a criança vai se sentindo menos, com defeito. Porque se a minha mãe age dessa maneira... Então, a criança não entende. Então, eu usei o exemplo da lancheira, mas vou usar uns exemplos adultos aqui, que eu escuto muito aqui. Dani, eu sentia muita vergonha que minha mãe era bêbada. Minha mãe era promíscua. Meu marido homem sabia que se eu falasse bêbada ele ia rir. Mas isso é uma realidade, tá? Só quem tem mãe bêbada sabe o que eu tô falando. Do quanto... Eu não sei porque que ele tá gargalhando. O quanto isso gera vergonha nas crianças. Agora, o que que isso conta? A mãe promíscua, por exemplo. O que que isso conta? Como é que a criança lê aquilo? É só por causa da opinião dos outros? Não, é porque no profundo ela se sente preterida. A mãe que preferia sair com um, com outro, preferia todas essas outras pessoas a ser mãe. E se ela preferia isso, se ela preferia beber a ser mãe, quer dizer que eu não tenho valor. Eu devo ter o quê, então? Algum defeito. Agora, por exemplo, com o pai. Como é que essa vergonha se manifesta do pai? Que eu já também ouvi, vou falar de frases que eu já ouvi em terapia. Que eu perguntava, do que você tem mais vergonha? Vergonha de não ter pai, vergonha de não saber quem é meu pai, vergonha do meu pai ter ido embora, vergonha do meu pai ter abandonado, vergonha do abuso. E muitas vezes nós tomamos essas vergonhas das atitudes dessas pessoas, mãe e pai, logo quando a nossa identidade está se formando, a gente toma como uma forma de proteger os pais. Então, ao invés de eu olhar e conseguir entender, a minha mãe, vou usar o exemplo da mulher bêbada, é a minha mãe que é bêbada, que não se sente inteira, não sou eu que não sou inteiro? Imagina, porque minha mãe é tudo pra mim. Então, eu prefiro achar que ela é inteira e quem é faltante sou eu. Meu pai foi embora, meu pai abandonou nossa família, meu pai não tava nem aí, ou meu pai abusava, como teve tantos relatos aqui na pergunta de hoje. Eu vou olhar e falar, meu pai que não se sentia inteiro? Não, vou falar isso, porque é meu pai, meu tudo. Então eu achar que quem tem defeito sou eu. E aí isso vai somando outras camadas. Então eu começo a me comparar, aí entra esses relatos que você colocou, vergonha de ser pobre, vergonha de ser gorda, ser magra, ser alta, ser baixa, vergonha da dinâmica familiar, vergonha da postura, tenho vergonha do meu irmão tá preso, vergonha do meu pai tá preso, vergonha da situação financeira, vergonha da formação intelectual, vergonha da onde meu pai trabalha, vergonha disso, vergonha daquilo. Então, na verdade, o que vai acontecendo é que essas dinâmicas familiares promovem dor, promovem vulnerabilidade
E eu, para proteger as pessoas que eu amo, vou tomando para mim, na referência do meu próprio valor. Lembra que eu disse lá em cima? A vergonha é quando eu me sinto menos do que aquilo que eu desejo. Por que é que a família da minha vizinha tem essa dinâmica familiar e eu não tenho? Aí eu explico para mim que é por causa da atitude do meu pai, por causa da atitude da minha mãe. E no meio que a minha vergonha é por causa daquilo. Mas são camadas. Então aí eu vou me sentir menos, tá? Então, primeiro, a vulnerabilidade é essencial. Segundo, eu interpretar aquilo como um defeito constituinte, porque são experiências que marcaram a formação da minha identidade, que ainda não estava completa. Então ela já é formada com aquela porção de vergonha. E aí a minha identidade fica constituída com aquela coisa menor, né? Minha maior vergonha é não ter pai. Não existe quem não tem pai. Todo mundo tem pai. Mas da onde que as mulheres tiram essa fala? Minha vergonha é não ter pai. De como ela foi ensinada a ler aquela realidade. E a terceira, que eu já vou falar aqui, senão a gente vai passar demais do tempo, daí depois eu volto vocês, é a vergonha relacionada à expressão de uma identidade. Então, geralmente, aqui, a gente está falando de uma pessoa um pouco mais velha, né? Então, essa do defeito, a gente está falando da primeira infância, de como é que eu formo a minha noção de identidade a partir daquela realidade estrutural. E a expressão, ela já ganha eu já tenho uma estatura um pouquinho maior aqui, e aí eu vou ter vergonha de mostrar quem eu sou. Aí entra a questão do querer ser amada, do sentir prazer, das questões sexuais, vergonha de cantar, vergonha de falar, vergonha de tentar, vergonha de expressar quem eu sou. Por isso que aí eu disse ali na proposta bíblica, né? Ambos estavam nus e não se envergonhavam. Por quê? Porque, na verdade, existe uma proposta real, uma receita de sucesso no relacionamento, né? Que é a gente entender que a vergonha aponta, já agora eu tô trazendo uma solução aqui pra gente conversar. A vergonha aponta para uma profunda vulnerabilidade e para a dor que acompanha momentos em que nos sentimos assim e estávamos sós, ou seja, a vergonha vem da dor que eu sinto num momento de vulnerabilidade, eu estar só, desamparado. Entendeu? Estar desamparado, sem apoio e com uma identidade em formação. Então, com isso eu quero dizer o quê? Como que a gente começa, Dani, a olhar para uma solução? Quando a gente assume a vergonha, que é o que eu tô convidando vocês a falar aqui. Por quê? Porque quando eu assumo a própria vergonha / vulnerabilidade, eu quero que você associe essas duas palavras aí. Minha vergonha é minha vulnerabilidade. Eu me sinto envergonhado de ser tão vulnerável. Algumas de nós têm a vergonha / vulnerabilidade ferida. Então, a vergonha é maior, porque a minha vulnerabilidade está ferida. Entendeu? Tem uma marca. Foi traumatizada. Eu fui traumatizada nessa vulnerabilidade. E quando isso aconteceu, ou a forma que isso aconteceu, eu me senti profundamente sozinha e sem apoio. Desamparada. Quando uma mulher, por exemplo, descobre uma traição, como que ela se sente? Com a sua vulnerabilidade ferida e ela está sem apoio. Ela não tem com quem compartilhar aquilo. Por isso o segredo do relacionamento estavam nus, vulneráveis e não se envergonhavam, não se cobriam na sua vulnerabilidade, tá? Então, assumir a própria vergonha e vulnerabilidade é a maior manifestação de amor próprio que eu posso fazer. Olha que é o contrário do que a gente aprende, porque a gente acha, né? A gente é ensinado
Que amor próprio é você se chamar de antifrágil, né? Agora eu sou antifrágil, agora eu sou empoderada, agora eu sou deusa, agora eu sou rainha. Olha que proposta diferente que eu tô trazendo para você. A maior manifestação de amor próprio e de verdadeira abertura para ser amada é assumir a minha vulnerabilidade, assumir a minha vergonha. Então, vulnerabilidade e vergonha são sinônimos. A vergonha, na verdade, é a vulnerabilidade ferida. E se eu não assumo a minha vergonha, eu não exponho a minha vulnerabilidade ferida a ser sarada. Entende? A ser amada, a ser vista, a dar pertencimento. Se eu não assumo a minha vergonha, que na verdade é minha vulnerabilidade ferida, eu não trago ela à luz para que ela possa ser amada. A questão é, quem que eu vou escolher para compartilhar a minha vulnerabilidade ferida? Com quem que eu vou fazer isso? Se fui abusada pelo meu pai, pensava, deve haver algo de errado comigo para ele me desejar. Culpa ou vergonha? Os dois. Na verdade, você quer saber o mais? Amor. A criança, ela não tem defesas contra isso. A criança não tem defesas contra o pai e contra a mãe. Num sentido muito profundo. Então, a gente vai pegar as atitudes dessas duas pessoas e tomar para nós como culpa nossa, por amor, por lealdade. Isso é o que Bert chama de amor cego. E o amor que vê é eu conseguir enxergar essas pessoas que me feriram, seja numa atitude tão drástica quanto um abuso, ou seja, por exemplo, no narcisismo de uma mãe. Olhar para essas pessoas, o amor que vê é olhar a dor nessas pessoas que provoca que elas machuquem tanto. Isso não significa ser condescendente, isso não significa nada, significa ver. Ah, que bom, a Fê falou, tocou na alma. É isso, tenho vergonha de pedir ajuda. Mas esse é por isso que eu falei, é o maior ato de amor próprio. Ó, mostrar vulnerabilidade para fortalecer. Não. Entenda uma coisa, não tem como você ser amado senão na sua vulnerabilidade. Assumir a própria vulnerabilidade é certeza de ser amado? Não. Mas é a parte que nos cabe. Por isso chama amor próprio. O que é amor próprio? É quando eu me coloco em condição de ser amado. Tudo que eu posso fazer para ser amado, eu tô fazendo. Agora, você tem várias propostas aí de amor próprio. Tem gente que acha que amor próprio é botar peito, cílio, unha, tudo postiço, ir pra academia e ser empoderada. Isso é amor próprio. Eu não acho que seja. Eu tô fazendo uma outra proposta para você. Que envolve alma, que envolve profundidade, que envolve um lugar onde você pode fazer conexão. Ó, vergonha de pedir ajuda porque eu nunca recebi. Por isso que eu tô propondo que você seja a primeira a se dar. Porque chega uma hora a gente tem condição. Gente, vem fazer a imersão. Eu estou preparando vocês para a imersão. Vocês vão amar o caminho de cura profunda que vocês vão encontrar nessa imersão. Ah, que lindo, ó. Ato de amor é você esclarecer a vergonha com o quê? Com tanta propriedade. Só quem já amou a própria vergonha pode ensinar alguém a amar a própria vergonha. Por isso que eu tô ensinando aqui pra vocês. Olha, o maior tabu do feminino ferido é a vergonha. Fiz uma lista enorme e percebi que tenho vergonha de ser mulher. A vergonha é específica, minha flor, ela não é tão abstrata assim. Vergonha de errar, aí vai vindo um monte de ações, mas eu quero que vocês assistam de novo depois, gente. Ó, assiste o aulão da semana passada, assiste esse aqui, se prepara para a imersão. Se vocês
depois que vocês assistirem a imersão, vocês vão falar: uau, a Dani estava preparando a gente para essa imersão. Pra gente poder viver cura mesmo. Escolhe alguém para conversar sobre essas vergonhas, sabe? Uma amiga, uma terapeuta, a mãe, o marido, o namorado. Abriu a caixinha de Pandora, que tá todo mundo falando. Arrasou, meninas. Eu vou deixar isso aqui gravado, a gente vai colocar no YouTube também, tá? Olhem para isso, assista de novo. Se você não tiver com quem conversar, escreve uma carta, mas nomeia essas vergonhas, tá? Com amor. Um beijo para vocês.